Salve, salve, pessoal, tudo bem? Estamos de novo gravando um AB Talks com um convidado super especial. Mas olha, lembrar para vocês que a gente está aqui dentro do Congresso, num aquário, então vão ouvir alguns barulhos externos. Principalmente esse ano, que a gente está bem coladinho com o Abetinha Summit, uma novidade que a gente trouxe às crianças. E por acaso, meu convidado também é pai de uma criança que está aqui atrás fazendo bagunça junto com a gente, Sim. Super especial. Seja muito bem-vindo, esse é o Rodrigo Pereira. Ele é cofundador da Paraty Explorer, que tem 15 anos de mercado, e hoje nós vamos bater um super papo sobre canoa. Eu sou remadora, como o Rodrigo bem sabe. Sim. Rodrigo, estou muito feliz de te receber aqui. Se quiser falar para a nossa turma um pouquinho de ti, da tua história, bora lá. Bom, eu sou o Rodrigo Pereira, sou cofundador da Paraty Explorer. A gente, como você bem disse, a gente está com 15 anos de mercado, mas eu sou guia de turismo desde 1998, então eu já trabalho no mercado de turismo. A partir dos anos 2000, me mudei, sou carioca, decidi morar na Ilha Grande, trabalhei com turismo na Ilha Grande até decidir procurar um novo. Recebi uma proposta de trabalho, conheci Paraty, me encantei, não saí mais de lá. Coisa boa, que bom. É bonito. Fico feliz, seja bem-vindo. Obrigado Legal. pelo convite. A gente se conheceu numa caminhada, né, Rodrigo? Sim. A gente foi num congresso, a nossa casa era perto, e aí falaram, não tem vaga no carro, vamos caminhando, 10 minutinhos até lá. Bastou a gente descobrir que ambos remavam para a gente ter assunto por muito mais do que os 10 minutos. Exatamente, já tem quase 2 anos dessa história e a gente vem ao longo do caminho falando sobre isso. Sim. Rodrigo, eu tenho uma base de canoa havaiana, é diferente da atividade que você faz hoje, mas quando eu vi... o título da sua palestra, Canoagem como Negócio, eu falei, cara, eu preciso assistir. O que aconteceu? Como o Summit é cheio de palestras, conflitou as nossas agendas. Sim. Você vai estar no palco, eu também. Sim. Então aqui é a oportunidade da gente bater um papo. E aí eu começo te perguntando, como assim canoagem como negócio? Essa pergunta é bem interessante. Assim, eu responderia por que não. Assim, tradicionalmente, no Brasil, a gente vê que todos os indígenas que habitavam o nosso litoral, habitavam o interior, a Amazônia, todos eles remavam. Eles tinham como a canoa como meio de transporte, tanto para a locomoção, para a caça, para a pesca, para guerrear. Então a canoa era uma canoa tradicional, feita com um tronco só de madeira, diversas madeiras, guacuruvu. Então, por que não? A gente entendeu que na verdade que é mais um veículo do que em si o esporte em si, a canoagem. Temos esportes como canoagem na Olimpíada, como a canoa havaiana na competição, temos competição de canoagem, mas por que não a canoa como um veículo para levar a gente para lugares que um barco não consegue levar? Visitar uma área rica de manguezal, uma área que é muito rasa. Então a gente encarou muito isso como a canoa como um veículo, um transporte que possibilita levar a gente para aventuras em lugares mais remotos, onde ninguém consegue chegar. A caminhada é difícil, porque você conhece bem uma área de manguezal. Sim. Ela é rasa, a lama impossibilitando muitas vezes a caminhada. Boa. Então foi essa a nossa proposta de continuar eternizando, continuar levando essa cultura do remo, que é uma cultura ancestral, Sim. para o nosso trabalho e nossa vivência, que é o que a gente realmente gosta de fazer. Legal. E aí, isso nos leva a outra pergunta, que não é só pá na água, né? Não é só pá na água. Tem muito mais. Muito mais. Conta um pouquinho sobre as experiências que vocês fazem. Assim, além do exercício, né, que enquanto em si, que você precisa não... A gente rema, mas não é assim, você não precisa ser um profissional do remo. Então, a possibilidade é ampla para todo mundo. E a experiência do remar te entrega assim, a natureza sem barulho, a natureza sem poluição, a natureza te abre as portas e possibilita estar em lugares, como eu disse, que um pássaro vai estar pescando, um peixe vai estar pulando, o pescador vai estar de canoa cercando um cardume de peixe e você está ali vendo como isso acontece, que a gente vê, a gente ouve da pescaria, mas muitas das pessoas realmente não entendem como aquilo acontece. Sim. Então, no mar, na canoagem, a gente está ali vendo isso tudo. Legal. E traz essa natureza para dentro. A gente chama de uma experiência de natureza, uma contemplação real. Porque se você para e deixa o caiaque só boiar, ainda mais numa baía de Paraty, que é muito segura, ela é muito abrigada, diferente de outros lugares que tem ondulação, vento. Sim. A baía de Paraty nos permite essa contemplação realmente.
você para de remar e está aquele espelho d'água refletindo o céu. Então a gente traz os sons da natureza, a gente traz os aromas da planta, a gente traz essa paz que a gente precisa ultimamente, né? Esse estresse da cidade. Com certeza. Isso é o assunto do nosso Summit desse ano, né? Sim. Como que a conexão entre natureza, turismo e saúde é forte, Sim, né? Sim, é forte. Mas dentro das experiências de vocês envolvem também a comunidade. Sim, sempre. E qual a importância de envolver a comunidade, em específico ali a comunidade caiçara, dentro das experiências turísticas? Acho que a experiência é maior do que a própria Paraty Explorer. Porque sem eles, Sim. a Paraty Explorer, no conceito que a gente trabalha, da maneira que a gente trabalha, não existiria, não faria sentido. Sim. Porque é isso, como eu disse, os caiçaras, eles são descendentes desse indígena, dessa miscigenação, desse europeu, do africano, do indígena que habitava o litoral. Então, sem o caiçara, sem o modo de viver, sem a preservação que o caiçara trouxe ao longo de 200, 300 anos vivendo no litoral, vivendo de uma maneira sustentável, caçando, usando os recursos da natureza, mas de uma maneira sem destruir. Eles estão lá. Bom, a cidade de Paraty, como cidade grande, está ali por volta de uns 100 anos, realmente, desde que a estrada chegou, em 1970, mas já haviam pessoas antes. Sim. Mas a preservação ambiental e cultural que os caiçaras têm em Paraty, e no litoral do Brasil, mas é porque eu vivo muito em Paraty. Sim. Então, assim, sem eles, Paraty Explorer não existiria. Então, você visitar uma comunidade, que é a nossa proposta, que é viver dentro, morar dentro da comunidade caiçara, eles fornecendo chalé, a casa, eles preparando o café da manhã, a gente vivendo uma experiência de pesca com eles, a gente vivendo uma experiência de artesanato, eles fazendo bar. A gente encara muito que o Paraty Explorer é somente um elo, a gente só é o veículo que faz essa conexão. Sim. Do visitante, na nossa maioria, do nosso mercado estrangeiro, com o caiçara. Então a gente só é esse facilitador que faz a tradução do inglês para o português e conecta o caiçara com o visitante. Sim. E essa é a proposta, é realmente vivenciar aquela vida da pesca, a vida do lidar com a natureza, de séculos ali fazendo aquilo. Sim. Então é isso, sem eles, Paraty Explorer não existiria. E como especial, né? Você chegar e ter uma culinária específica, conhecer sobre a história do país. Sim. Que a gente fala, claro, de um destino especificamente, mas faz parte do nosso país. Conta a história de quem esteve aqui, né? Dos Com nossos certeza. povos originários. Com certeza. E além disso, também toda a movimentação de vocês faz uma movimentação da economia local. Então a gente está lá contribuindo para o turismo, não só para o nosso negócio, mas para todos os negócios, né? Eu costumo falar muito da questão do ecossistema. Turismo é um ecossistema, né? Sim. E cada coisa que a gente faz, eu não posso querer ter a melhor experiência ou o melhor restaurante se ele vai dormir num lugar ruim, se ele não vai saber o que fazer, não vai ter um tradutor mal orientado, enfim, é uma conjunção de coisas. Mas, Rodrigo, aqui a gente já falou, colocar pá na água, de natureza incrível, de gastronomia, do povo de lá, mas conta um pouco para o nosso público onde é que você faz as suas expedições e como é que funciona, porque eu sei que tem expedições curtas, de um dia só, e umas mais longas que vocês dormem. Então conta um pouquinho pra galera, porque eu tenho certeza que vão sair daqui e vão procurar Paraty Explorer para fazer. Sim. Então, nossas experiências, elas começam assim, meio-dia ou o dia inteiro. De 9 a 1 a gente considera meio-dia. E de 9 às 4h30 a gente considera o dia inteiro. Essas experiências, assim, a gente atende muito o público, os visitantes que têm pouco tempo em Paraty, 2, 3 dias. Então a gente atende bem esse perfil. E a gente tem os multi-days, que aí sim é a cereja do bolo. Você sabe que é o meu sonho, né? Eu já falei isso pra você. Você tá me prometendo. Era pra ser esse ano, mas não deu. Tem outra agenda, infelizmente. Então, os multi-days realmente possibilitam essa vivência, que é se locomover com caiaque, conhecer toda essa natureza ao redor, as montanhas, essa floresta, a Mata Atlântica que desce a Serra do Mar, desce a Bocaina, encosta na água do mar. Mas, para mim, o principal, porque natureza e beleza a gente vive no Brasil, que é incrível, são diversos biomas, diversos cenários. Mas, para mim, essa cultura caiçara, o viver lá, no multi-day, a gente consegue perceber mais. É o cheiro da lenha de manhã, no café da manhã, é o cafezinho feito, às vezes, com caldo de cana. Onde é que eu assino, Rodrigo? Pelo amor de Deus, tô louca para ir. É o peixe seco, que agora tem energia nas comunidades, mas há 7, 8 anos atrás não existia energia, era painel solar ou gelo.
Sim. Então, o peixe seco era um costume muito grande para preservar a comida. Só vivendo. Tem que viver para entender. É um restaurante dentro do manguezal, uma família que é da Dona Gracinha, uma caiçara. A gente rema por 15 minutos dentro do manguezal, de repente, um rancho, a gente amarra o caiaque, caminha 2 minutos, Olha uma isso. casa com farofa de sururu, farofa de banana, ostra, peixe fresco, salada da horta. Imagina. Aonde você consegue. Não é? E aí é por isso que não é só um passeio, Não, é uma experiência. É uma experiência, né? é uma experiência. E vendo as redes sociais de vocês, o conteúdo que vocês produzem, Sim. fica muito claro. E aí, por isso, gera muito desejo. Sim. Você sabe que a minha raiz é marketing, né? Sim. E hoje, gravando esses AB Talks, a minha proposta é que a gente consiga falar um pouco sobre isso também, certo. né? De como que vocês construíram e embalaram esse produto, né? Pensando, Sim. tá, eu sei que você era remador, né? Você remava de Ocean também, não remou, né? Então, e aí, como que você pegou? Porque eu sou uma entusiasta, como eu falei, eu tenho uma base de canoa havaiana. Sim. A gente hoje é esporte, inclusive está acontecendo neste momento uma competição. Quando for pro ar, tenho certeza que a gente vai ter tido excelentes resultados. Então eu sou uma atleta de canoa havaiana, mas Sim. o meu negócio, a gente vai voltar também para uma parte de turismo, certo. Justamente para conseguir construir toda essa experiência, né? E aí eu estou exatamente nesse momento, embalando a minha experiência para levar ao mercado. A gente começou com uma marca forte para conseguir construir tudo isso. Certo. Mas eu queria saber o que motivou o remador Rodrigo a pensar como negócio, porque você já me disse, a canoa para você foi tipo, como não? Por que não, né? Por que não? Mas como que você embalou isso como negócio, criou uma marca, um produto específico e aí divulgou, fez a promoção mesmo do seu produto, Sim. né? Pra gente começou, porque eu tenho meu sócio, o Michael, que é muito amigo meu, que eu conheci em Paraty, e pra gente começou no começo como uma diversão realmente, a gente tinha alguns caiaques, a gente alugava o caiaque na praia, mas a gente não tinha um foco muito grande, eu acho que a gente não tinha compreendido ainda o tamanho do mercado e como isso seria tão grande, tão especial em Paraty. Então nós começamos de uma forma bem tranquila, bem na diversão realmente. E as coisas foram fluindo a partir de um aluguel, algumas pessoas perguntavam se a gente podia guiar, e eu já sou guia. Então começamos a guiar e uma vez eu vi uma palestra sobre o anti-marketing. Então assim, eu acho que para a gente começou muito como um anti-marketing, que a gente não falava muito do nosso produto, mas a gente vivenciava ele. Sim. A gente fazia ele. Então as pessoas acho que viam a gente se divertindo mais, muitas vezes, do que o próprio cliente. Sim. Então assim, pra gente era tão incrível aquilo, a gente ficava tão feliz, o cliente falava, caramba, mas você só ri. Porque olha ao redor. Sim. Então foi criando até a gente realmente criar a empresa, que tem 15 anos, a gente entender todas a parte de segurança, que é muito importante, a parte do roteiro em si, e a parte da diversão, que pra gente, sem a diversão e sem a experiência, não faz. Então nós fomos criando, fomos para o Instagram primeiro, fomos divulgando uma foto, bem de uma maneira, bem sem saber muito bem o que fazer, mas seguindo esse feeling do que a gente achava divertido, e as coisas iam acontecendo, de curtidas, comentários, e a gente, então acho que a gente precisa de um site. Ligamos para quem? O nosso amigo Vini. Vini Banjo. Vini Banjo, salva a gente aqui, estou precisando de uma ajuda. Então foram várias reuniões até criar o site. Mas como nós somos operadores, então a gente, antes da gente criar isso tudo, a gente tinha o nosso cardápio de experiências para DM6, para a agência. Sim. Que é o nosso forte, é muito forte nosso isso. Uhum. Apesar de o público direto vindo pelo site, vindo pelo Instagram, mas nosso foco sempre foi também operadores. Sim. E foi acontecendo, a gente está uma referência em Paraty. O Michael, como meu sócio e amigo, ele se credenciou pela ACA, American Canoe Association, então ele é instrutor da ACA, possibilitando aos nossos condutores serem certificados. Perfeito. Então a gente vai seguindo aonde a gente chegou até hoje, que a gente está atendendo muito o mercado europeu. Que legal. E onde nesse caminho vocês conheceram a Beta? A Beta veio através de uma DMC, de uma amiga, da Camila e da Dani, da Gondwana. Legal. Elas ficaram quase 2 anos falando, não, a gente trabalha com vocês precisam ir para a Beta, vocês têm tudo a ver com a Beta. E a gente no começo, como eu estava falando, a gente era muito mais da diversão do que sempre fomos profissionais no termo de como trabalhar, como atender e a segurança.
mas a gente não pensava muito nesse mercado de marketing, Sim. de conexão com outras agências. Então, quando eu visitei o Summit Ilhabela, aí, caramba, como não faz todo. O Summit transforma a gente, né? Porque eu nunca entendi que eu tinha que estar aqui. Então, acho que foi isso. O Summit deu essa despertada, mesmo já seguindo, conhecendo. E desde então a gente está como associado. É quando a gente consegue reconhecer os nossos malucos, né? Sim. Eu falo isso, gente, porque quando você fala, eu me divirto muito mais do que os clientes eventualmente, é por causa do tamanho do prazer em fazer aquilo, né? É isso, a gente e a gente, exato, e a gente se encontra nisso. Então eu falo, sim, meu trabalho é divertido, mas eu construí essa realidade justamente porque eu não queria deixar de ser feliz trabalhando, né? E quando a gente assiste os podcasts ou as palestras, a gente, caramba, exatamente. Olha o sorriso, olha como eles contam, caramba, parece eu me vejo lá. É isso mesmo. Então, é essa identificação que rola, essa conexão, essa ajuda. A gente precisa de uma ajuda, vai no grupo de associados e rapidinho aparece, alguém te salva. Eu trabalho por outras agências viajando pelo Brasil, já tive diversas vezes, alguém me salva aqui no Piauí. Caramba, deu 5 minutos, já tinha um telefone de alguém me salvando. Então essas conexões são muito importantes. Com certeza. E assim, aqui a gente aprende com os nossos a se capacitar e entender as necessidades para o nosso negócio, né? Sim. Então acaba que é uma retroalimentação de informações e a gente está sempre se ajudando. E essa questão do associativismo que para mim é a principal, que é justamente ter o sentimento de que se der qualquer coisa, eu levanto a mão, alguém já deve ter passado por isso e vai me ligar me ajudando. Ou vai mostrar o caminho. Olha, nunca Exatamente. aconteceu, mas procure essa pessoa que ele vai te ajudar. Exatamente, exatamente. E eu tenho conversado muito com os meus sócios, eu tenho sócios, né? A minha base de canoa chama Canoa Catarina. A gente tem hoje em Floripa uma grande expressão da canoa havaiana, né? Tá crescendo muito. Mas tem duas coisas que eu falo muito para eles, assim. A primeira é a questão da normatização mesmo, né? A gente precisa aplicar, porque hoje a gente vê muitas empresas que comercializam passeios e expedições e não se preocupam com isso, né? E eu falei para eles, querendo ou não, é um diferencial eu já ter uma outra empresa de aventura e saber as necessidades, então vamos fazer o que é certo, vamos começar, né, construir. Mas essa mística que tem entre esporte e turismo, de que é difícil descolar, mas na realidade elas são atividades muito afins, em específico quando a gente está falando de esportes de água, se transforma em passeios de água, né? Eu busco muito também as inspirações dentro da Beta para conseguir desenvolver o meu negócio. Sou muito recente ainda na Canoa Catarina, a empresa já tem 1 ano e meio, eu tô com eles desde o início, né? Acabamos nos tornando amigos, eu sou aluna deles, né? Então, tô sempre com eles, compito com eles, e a gente está sempre construindo, mas agora a gente quer mudar essa realidade para fazer o turístico, né? Para que a gente consiga olhar a Floripa de uma outra forma. Então, a minha intenção não é só a Canoa Catarina crescer, mas o nosso destino crescer. E é justamente o que tu traz na tua fala. Quando tu fala das tuas expedições de canoa, dos teus passeios, de canoa não, de caiaque, né? O seu é caiaque. Você sempre fala, porque Paraty, porque a comunidade de Paraty é Paraty. Então, é importante que as pessoas entendam que não é só uma atividade de experiência, mas é uma atividade turística que envolve todo o ecossistema. E que a responsabilidade é fundamental, né? Com certeza. Nós passamos por um ano muito complexo, 2025. Quantos acidentes e incidentes a gente viu, inclusive na água, né? Alguns por imperícia, alguns por pouca prática, mas a gente está aqui justamente buscando essa capacitação para que isso não aconteça nos nossos negócios, né? Então, Rodrigo, deixa eu te perguntar, você falou que você coloca as principais comunicações no Instagram, ainda é a tua porta de entrada ou é bem dividido? Não, está bem dividido pelo site, muito WhatsApp Business, que está crescendo muito o cliente direto. Boa. O Instagram, eu acredito que ele é mais uma porta para mostrar, são as imagens mesmo, né, para aguçar aquela vontade, opa, preciso falar com eles. Mas o canal principal, onde estão todas as informações, descritivo, dificuldade, tá tudo lá no site e no blog. Então aproveita e fala aí pra turma qual que é teu site. Bom, nosso site é paratyexplorer.com.br. Lá temos em francês, inglês, português, e temos o blog também com várias dicas de Paraty, o que a gente não opera, a gente indica aos nossos amigos e parceiros que trabalham com a segurança e a maneira que a gente gosta de trabalhar. Perfeito. Esses dias eu estive em Ubatuba e estava com uma turma de Floripa para um campeonato de canoa e a gente teve em Paraty
por uma noite. E foi uma noite excelente, assim. Sim. A gente falou, não, vamos só ali. E no caminho eu lembro que uma amiga falou, você pode passar 10 dias em Paraty fazendo coisa todos os Sim. dias, que Vai você faltar. não vai conseguir faltar. fazer tudo o que quer fazer. Então é muito bom a gente ver um destino tão desenvolvido, Sim. né? Muito menor do que é Floripa, mas a gente vê quantidade de possibilidades que a gente tem, ainda mais ali dentro da água, dentro do mar. Eu tô louca pra fazer o teu Precisa passeio. conhecer, Não, por favor, tô esse louca pra fazer o convite teu eu vou passeio, te cobrar, gente. tá devendo, e você como uma remadora. Não é? Yeah. Não é. Eu queria remar aqui, mas agora o que aconteceu? Entrou um ventão. Entrou um ventão. Diz que talvez amanhã eu consiga. Acredito que domingo à tarde melhor. Então, mas amanhã, domingo à tarde, eu tenho que pegar meu voo e ir embora pra casa, não. Vai ter que voltar, deixa o gostinho de quero mais. É, isso aí, isso aí. Mas, Rodrigo, qual dica tu daria para quem vê a Paraty Explorer, entende os produtos, reconhece no seu destino a possibilidade de fazer? Qual dica tu daria, assim, esse é o caminho essencial para começar? Bom, eu vou voltar às comunidades. A gente tem que ter esse vínculo muito forte com as comunidades, além de mostrar às comunidades essa proteção do território também, que a gente sempre traz como Paraty Explorer, porque a especulação imobiliária está aí. Eu sei que a gente tem que crescer, o país precisa desenvolver, mas se a gente perder a cultura e se a gente perder a biodiversidade, o que nós da aventura, o que vai sobrar para o turismo de aventura? Exatamente. O que a gente da Beta vai fazer se nós, empresários, não tomarmos conta e ajudarmos, né, nessa proteção cultural, nessa proteção ambiental. Essa bandeira nossa vai ser sempre assim, porque eu não vejo, de novo, a Paraty como patrimônio da Unesco. Ele é patrimônio da Unesco pela biodiversidade e cultura. Sim. Então, acho que a partir daí a gente não tem nem como não proteger. Como você não vai proteger um território desse? Exatamente. Então é a proteção total das comunidades, do meio de vida, da cultura. Eu não vejo uma empresa trabalhando afastado das comunidades, do território que ela trabalha. Dar valor e reconhecer onde está. Dar valor e reconhecer, ainda mais eu como carioca, eu não sou de lá, eu estou lá há 21 anos. Eu não me vejo não fazendo isso. Proteção total, porque o território é deles, eu só estou lá realmente sendo esse elo de conexão. Perfeito, perfeito. Nas minhas capacitações de marketing, eu geralmente falo que tem duas coisas que a gente precisa fazer quando a gente vai construir os valores da nossa empresa, a forma de comunicação, as promoções, campanhas e tudo mais. E as duas são por que eu estou fazendo isso e que história eu quero contar. Né? Então tá aí, Rodrigo, ele não é de Paraty, mas se apaixonou pela cidade, estudou a cidade, se capacitou, construiu uma marca consolidada, uma experiência incrível e tá lá reconhecendo a importância de quem já é da terra como o principal atrativo do seu território. Então, valorização e diversão, né, Sim, Rodrigo? nunca pode faltar. Exatamente, conta aqui que se diverte pra caramba. E é isso, eu sou uma apaixonada por estar na água, sou entusiasta. Floripa é frio, eu já entrei na água com 4 graus. Mas as pessoas perguntam como é que você consegue, daí eu mando foto do nascer do sol. Como não consegue? Eu devolveria a pergunta como não consegue. Cara, exatamente. Eu falo toda vez que a gente chega lá e tá muito frio ou muito vento, eu falo, gente, eu nunca me arrependo de ter feito. Sim. Nunca me arrependo de ter feito. E cada dia é um dia, né? Cada dia é um uma dia, experiência. exatamente. É um golfinho assim, que aparece, é um peixe que... Você fala, incrível. que prazer, Sim, obrigada, né? Obrigada por estar aqui. Saudável para poder fazer isso. Exatamente, exatamente. Isso. Então, antes da gente terminar, vamos fazer um brinde da Quissima. Um brinde. Opa. Fazer um merchan aqui. Geladinho. Exatamente, uma aguinha, água com gás, água sem gás, são as águas enlatadas da Quissima. Nosso super parceiro da Beta Summit, já tem vários anos, mas esse ano está aqui contando com a gente de novo. Rodrigo, muito obrigada pelo papo. Pelo convite. Foi um super prazer estar aqui contigo. Obrigado. Bater papo com um amigo é fácil, né, gente? É fácil. Passa o tempo. Exatamente. Boa. Passa muito rápido, mas a gente tem a oportunidade de levar para o mercado com leveza o que a gente faz e desmistificar a questão de normas, segurança, SGS, a Beta. Eu acho engraçado que as pessoas, quando eu falo da Beta, elas têm muito uma coisa, associação, sabe? O sentimento de que, que embrulho, é muita burocracia. É muito Aí vem leve. pra cá, né? Vem pro Summit ver como é a Beta. Muito leve. Porque é a oportunidade que a gente tem de conectar pessoas e transformar em amigos. Fazer amigos. É isso. Quando eu fui no primeiro Summit, eu fiz as contas ontem. Eu já havia falado ou visto
7 pessoas da Beta. Olha só. Ontem eu levei 1h40 para conseguir cruzar o corredor, porque a gente foi parando, e que saudade, e isso, o Brasil inteiro, né? Inteiro, não, é incrível. É isso aí, o Brasil inteiro se conecta aqui, Sim. mas eu prometo, tá? Eu vou para Paraty. Vou cobrar, vou mandar uma mensagem Eu vou por pra mês, Paraty. uma mensagem por mês. É isso aí, muito obrigada. Então é Obrigado. isso, galera. A gente chega ao final de mais um episódio. A gente ainda tem muito papo rolando por aqui, Sim. mas não esquece, se inscreve, compartilha, comenta. Se tiver novos assuntos, pergunta. A gente está sempre à disposição. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau, obrigado.